Existe um lugar no planeta onde você não pode simplesmente ir, não importa quanto dinheiro tenha ou quão disposto esteja. Tentar chegar à Antártida sem autorização e preparo significa ser impedido. E não estamos falando de uma base isolada, mas de um continente inteiro. A Antártida é o único território do mundo onde o acesso existe, mas é altamente controlado. Cientistas, equipes autorizadas e até turistas conseguem chegar lá, desde que sigam protocolos rigorosos e limites definidos. É um espaço gigantesco, cercado por gelo, silêncio e vigilância constante. Imagens de satélite e mapas antigos revelam um padrão curioso. Esse vazio branco sempre foi tratado como um limite. Desde as primeiras expedições, o continente já foi palco de mortes, desaparecimentos e fracassos. Homens enfrentaram frio, fome e um ambiente que parecia rejeitar qualquer presença humana. O que você vai ver agora não é apenas sobre neve ou pinguins. É sobre um bloqueio político que envolve as mentes mais poderosas do Pentágono, do Kremlin e de Pequim. É sobre um território que legalmente não pertence a ninguém, mas onde todos vigiam de alguma forma. Vista a sua jaqueta, pois o que vamos revelar hoje vai muito além de um simples deserto gelado. Vamos investigar o porquê da Antártida ser a última grande fronteira proibida da humanidade. Mas antes de falarmos de política, precisamos falar de sobrevivência. A primeira camada desse bloqueio é a própria natureza, que parece ter sido desenhada para expulsar qualquer intruso. Imagine enfrentar ventos que descem do interior do continente a mais de 300 quilômetros por hora. Uma força capaz de mover equipamentos e destruir qualquer abrigo em minutos. Estamos falando de temperaturas que caem rotineiramente abaixo dos 60 graus Celsius negativos, onde o sangue começa a lutar para circular. E qualquer exposição mínima da pele significa congelamento instantâneo. Essa é a primeira barreira natural. O primeiro escudo da Antártida. Se o bloqueio humano não for suficiente, a própria natureza da Antártida já faz o trabalho de afastar qualquer um. Um dos fenômenos mais impressionantes são as chamadas cachoeiras de sangue, na geleira Taylor. Um líquido vermelho intenso escorre pelo gelo branco, criando a sensação de que o próprio continente está ferido. Por muito tempo, achavam que era algo simples, como algas, mas a explicação revelou algo mais estranho. É água extremamente salgada, presa sob o gelo há milhões de anos, sem luz e sem oxigênio. Mesmo assim, existe vida ali. Um tipo de ecossistema isolado que sobrevive em condições que em qualquer outro lugar seriam impossíveis. E o que chama a atenção é justamente isso. Se algo consegue viver ali completamente isolado, o que mais pode existir escondido em regiões ainda mais profundas? Debaixo das águas que cercam o continente, outro detalhe curioso aparece. Sensores submarinos já captaram sons extremamente graves que viajaram milhares de quilômetros. O mais famoso ficou conhecido como Bloop, em 1997. Hoje, a explicação mais aceita seria o rompimento de grandes blocos de gelo. Ainda assim, alguns registros apresentam padrões tão incomuns que continuam gerando dúvidas. Esse conjunto de isolamento e fenômenos difíceis de observar transforma a Antártida em um verdadeiro cofre natural e esplêndido. Sempre que um governo impõe uma barreira de não olhe, a curiosidade aumenta. E no caso da Antártida, ainda mais devido a episódios mal explicados. Um dos mais famosos é a Operação High Jump. Logo após a Segunda Guerra, os Estados Unidos enviaram uma grande operação para o continente, com navios, aviões e milhares de militares. O objetivo? Treinamento no frio extremo. Mas a missão terminou antes do previsto, após mortes mal explicadas. Na volta, o almirante Richard Byrd fez uma declaração incomum para a época.
disse que os Estados Unidos precisavam se preparar para objetos capazes de voar de polo a polo em alta velocidade, gerando várias interpretações ao longo dos anos. Documentários e produções independentes sobre a Operation High Jump aproveitaram o desfecho para dar diferentes versões sobre o que teria acontecido no local. Com o tempo, outras teorias começaram a surgir. Em imagens de satélite, algumas formações no relevo chamam a atenção por um detalhe. Dependendo do ângulo, elas parecem estruturas bem definidas, quase como pirâmides. A explicação mais aceita é mais natural: montanhas moldadas lentamente pelo gelo e pelo vento ao longo de milhares de anos. Contudo, o curioso é que, vistas de longe, sem contexto e sem alguém de pé ali para dar escala, essas formas ganham uma aparência diferente do esperado. E o ponto que mais alimenta tudo isso é que muitas dessas áreas ainda são pouco exploradas. Então, entre o que se vê do alto e o que realmente existe no solo, sobra sempre um espaço em branco. Mas essas montanhas podem ser só a ponta do iceberg. Em alguns debates, a Antártida aparece ligada ao Grande Reset, como se fosse um tipo de reserva estratégica, um lugar guardado para um futuro onde recursos e controle vão valer mais do que nunca. Alguns apontam para estruturas antigas sob o gelo, possíveis vestígios de civilizações esquecidas, ou até a ideia de que todo esse bloqueio não é só sobre o continente, mas sobre algo maior, ligado aos próprios limites do nosso mapa. Então, antes de seguir, vale pensar: será que a Antártida é só o que mostram, ou estamos vendo só uma parte dessa história? Esse conjunto de mistérios e acesso limitado aponta para uma coisa simples: a Antártida não é só isolada, mas também estratégica. Para entender o bloqueio, basta olhar para o que pode estar sob o gelo. Estimativas indicam entre 200 e 500 bilhões de barris de petróleo, além de grandes reservas de ouro, cobre, urânio e metais raros, essenciais para a tecnologia moderna. Hoje, tudo isso está protegido por acordos internacionais que proíbem exploração. Mesmo assim, grandes potências seguem ativas na região. Países como a China e Rússia mantêm bases com equipamentos capazes de analisar o solo em profundidade, oficialmente para pesquisa. E ainda existe um fator mais crítico: cerca de 70% da água doce do planeta está ali, congelada. Em um futuro de escassez, isso muda completamente o jogo, não acha? No fim, o bloqueio não é só sobre dificuldades de acesso. É sobre manter sob controle um dos territórios mais valiosos da Terra. Muita gente acredita que o bloqueio é apenas por burocracia, mas a Antártida se torna um dos ambientes mais hostis do planeta. Na estação russa Vostok, já foram registrados impressionantes menos 89,2 graus Celsius. Nesse nível, o aço pode se tornar frágil como vidro. O diesel engrossa e praticamente para de funcionar. E se formos falar sobre o ar, saiba que seus pulmões podem se ferir com um simples suspiro mais forte. O vento também não dá trégua. É como enfrentar um furacão constante, só que carregando partículas de gelo que cortam como lixa, destruindo equipamentos e impedindo qualquer visão sem proteção. Sem contar com o chamado whiteout, a cegueira branca. Sabe aquelas imagens em que o céu e o chão parecem se misturar e você nem consegue dizer onde começa um e termina o outro? É aquele fenômeno em que tudo desaparece, fazendo qualquer um perder a noção de direção. Para você ter uma ideia, existiram casos de exploradores experientes que morreram a poucos metros da base, andando em círculos sem nem perceber. Debaixo dos pés, o perigo continua. Fendas profundas ficam escondidas sob camadas finas de neve, prontas para ceder a qualquer passo em falso. Na Antártida, um erro pequeno pode ser fatal.
e muitas vezes sem chance de resgate. Em 1959, no auge da Guerra Fria, algo raro aconteceu. 12 países deixaram rivalidades de lado e assinaram o Tratado da Antártida, transformando a região em um território dedicado à paz e à ciência. Nada de armas e disputas territoriais. Um acordo que, até hoje, sustenta uma espécie de equilíbrio global. Mas, veja bem, essa paz não significa ausência de controle. Existe um sistema de fiscalização entre países, onde bases podem ser inspecionadas por outras nações a qualquer momento. Na prática, isso cria uma vigilância constante, mesmo sem muros ou fronteiras visíveis. Esse controle ficou ainda mais rígido com o chamado Protocolo Ambiental, que transformou a Antártida em uma reserva natural dedicada à paz e à ciência e proibiu qualquer tipo de exploração mineral. E é aqui que entra um ponto pouco comentado. O ano de 2048. Muita gente acredita que o tratado acaba nesse ano, mas não é bem assim. O que pode acontecer é uma revisão das regras, caso os países decidam discutir mudanças. Mesmo assim, qualquer alteração exige consenso entre as nações, o que torna mudanças radicais muito difíceis. Na prática, isso mantém a Antártida em um estado curioso, aberta para a cooperação, mas fechada para interesses individuais. Nenhum país avança demais, nenhum conflito é permitido e tudo segue sob um acordo que depende de equilíbrio. Logo, se você, como civil, tentar fretar um navio e ir para lá sem licenças internacionais, será detectado por radares de longo alcance muito antes de avistar o primeiro iceberg. Agora, imagine o seguinte: você decide que quer conhecer a região. O que parece um plano impossível é, na verdade, um desafio logístico. O acesso ao continente gelado é restrito e dividido em 3 grupos. Primeiro, os cientistas. Mas não pense que basta ter um diploma. Para trabalhar nas bases durante o inverno, muitos países exigem que seus funcionários passem até por cirurgias preventivas, como a remoção do apêndice e dentes do siso, justamente porque não existe resgate imediato em uma emergência. O socorro pode levar dias ou simplesmente não conseguir chegar. O segundo grupo são os militares. Embora o tratado proíba atividades bélicas, as bases científicas não sobreviveriam sem o suporte logístico militar. São eles que operam os enormes cargueiros C-130 Hércules, que pousam em pistas feitas de gelo azul, um gelo tão denso que suporta o peso de toneladas de equipamentos. Eles controlam o fluxo de informações, o combustível e as comunicações criptografadas via satélite. E por último temos os turistas. Você é acompanhado o tempo todo, não pode chegar perto dos animais e nem levar nada do lugar. O que o turista vê é só a parte mais bonita e acessível, geralmente na costa. Já o interior do continente, onde acontecem as pesquisas mais importantes, continua restrito e isolado. O que explica todo esse isolamento é que a Antártida é o laboratório mais puro do planeta. Por estar isolada há milhões de anos, ela guarda segredos que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Cientistas perfuram gelo a quilômetros de profundidade para extrair os testemunhos de gelo, cilindros que contêm bolhas de ar aprisionadas há quase 1 milhão de anos, permitindo analisar a atmosfera da Terra. Além disso, como já foi mencionado aqui no Fatos Desconhecidos, existem as partículas fantasmas. E é justamente na Antártida que entra um dos projetos mais curiosos ligados a isso: o Ice Cube Neutrino Observatory, um telescópio gigante enterrado no gelo que usa o próprio ambiente para detectar neutrinos, partículas capazes de revelar pistas sobre a origem do universo. O interessante é que o gelo antártico é um dos poucos lugares do planeta puro o suficiente para esse tipo de experimento funcionar. Mas a Antártida não olha apenas para o fundo do gelo ou para o passado.
Ela é, curiosamente, o melhor lugar para encontrar pedaços de outros planetas. Devido ao movimento constante das geleiras e do contraste do gelo branco, o continente funciona como uma rede de coleta gigante para meteoritos. Milhares de rochas espaciais já foram recuperadas ali, incluindo o famoso meteorito marciano Allan Hills 84001. Em 1996, ele chocou o mundo quando os cientistas anunciaram terem encontrado o que pareciam ser fósseis microscópicos de bactérias marcianas em seu interior. Não ficando de fora, a NASA também usa a Antártida como um tipo de campo de testes. Os vales secos de McMurdo são tão secos e frios que lembram a superfície de Marte. É ali que tecnologias e robôs são testados antes de irem para missões espaciais. Pois se algo funciona nesse ambiente, tem boas chances de funcionar fora do planeta. E o Brasil ocupa um lugar de destaque nesse laboratório. A Estação Antártica Comandante Ferraz é onde cientistas brasileiros investigam como o ecossistema antártico afeta diretamente o clima e a agricultura aqui na América do Sul. Operada pela Marinha, essa estação não é apenas um prédio no gelo. É uma peça-chave na geopolítica brasileira. Manter pesquisadores ali, enfrentando o isolamento e o frio, é o que garante ao país o direito de votar e decidir o destino da Antártida quando as regras do tratado forem revistas. É a nossa bandeira fincada na fronteira mais vigiada do mundo. Porém, nem sempre foi assim. É fascinante pensar que, enquanto a humanidade já cruzava oceanos e mapeava as Américas, a Antártida permanecia um mito absoluto, sendo o último continente a ser avistado pelos humanos, por volta de 1820. Durante séculos, cartógrafos desenhavam uma terra hipotética no sul, baseada puramente na ideia de que deveria haver um peso no sul para equilibrar o norte. Ao contrário do Ártico, que possui uma população nativa adaptada há milênios, a Antártida nunca teve habitantes originais. Não há registros, não há ruínas visíveis e não há história de colonização comum. Isso a coloca em uma posição única e extremamente perigosa na geopolítica. Entenda, ela é maior que toda a Europa, mas legalmente é considerada um espaço comum da humanidade. No entanto, o conceito de bem comum raramente sobrevive quando grandes potências estão envolvidas. O fato de ela ter sido a última a entrar no mapa é exatamente o que a torna a primeira na lista de prioridades de controle. Agora, se os tratados internacionais parecem rígidos, é porque a história das primeiras expedições deixou um rastro de mortes como aviso. A conquista do Polo Sul não foi feita de glória, mas de tragédias. A corrida entre o norueguês Roald Amundsen e o britânico Robert Falcon Scott em 1911 é o exemplo clássico. Amundsen venceu, mas Scott e toda a sua equipe morreram no caminho de volta, lutando contra fortes nevascas. Os diários de Scott, encontrados ao lado de sua equipe congelada, descrevem uma descida lenta e dolorosa. Fome, frio e doenças foram consumindo o grupo aos poucos até o fim. Já Ernest Shackleton viveu outra história marcante em 1915. O seu navio, o Endurance, foi esmagado pelo gelo, deixando toda a tripulação isolada por quase 2 anos, mas sobrevivendo no limite, se alimentando com carnes de foca e pinguins. Essas primeiras expedições ajudaram a construir a imagem da Antártida como um lugar que não facilita a presença humana. Hoje, as bases contam com tecnologia, aquecimento e comunicação, mas o risco continua real. Uma falha simples pode colocar tudo em perigo em questão de horas. No fim, a história da Antártida não é só sobre exploração, é sobre limite. Um lembrete constante de que, naquele extremo do planeta, o ser humano ainda precisa se adaptar, porque dominar está longe de ser uma opção. Quando juntamos todas essas camadas de mistério, política e ciência,
Fica uma ideia clara: a Antártida não é controlada só por decisões de gabinete. O próprio ambiente funciona como uma barreira viva e consciente. O Tratado da Antártida acaba sendo, no fundo, uma forma de rendição à soberania do gelo. O continente também exerce um papel vital e silencioso no equilíbrio da vida. Ele funciona como o grande regulador térmico da Terra, um coração gelado que dita o ritmo dos oceanos e dos ventos que respiramos a milhares de quilômetros de distância. Pense comigo. Se todo esse gelo derretesse, o mapa do mundo como o conhecemos deixaria de existir. O nível do mar subiria dezenas de metros, engolindo cidades inteiras. Limitar o acesso e proibir a exploração não é apenas burocracia. É uma medida desesperada de autopreservação para evitar que esse equilíbrio frágil seja rompido. Talvez por isso a Antártida ainda permaneça isolada de tudo o que conhecemos. É um dos últimos lugares onde a presença humana é mínima, vigiada e contida, não por acaso ou falta de interesse, mas por uma necessidade urgente de manter o que resta do nosso mundo intacto. No fim, o maior significado da Antártida pode não estar nas riquezas ou nos segredos militares escondidos sob o gelo, mas no que ela representa para a nossa espécie. Um limite, um espaço sagrado e hostil, onde, pelo menos até agora, o homem não conseguiu ditar as regras. E enquanto o resto do mundo muda rapidamente, consumido pela tecnologia e pelo caos, ela continua lá, fria, implacável e majestosa em seu silêncio. Não exatamente escondida dos nossos olhos, mas preservada de nossas mãos.